Vamos começar. Bom, eu vou. Vai ter prova agora no sábado, né? Vai ter prova no domingo. Vai ter prova para analista educacional e para ATB. Eu acredito que o conteúdo de matemática não vai ser muito diferente do conteúdo da prova, que foi neste final de semana que passou, porque é a mesma, praticamente a mesma ementa, tá? E a FGV não faz diferença entre nenhum dos cursos de ensino superior quando o assunto é uma prova de matemática, menos se for uma prova específica, como a prova de professor de matemática, aí é uma prova diferente. Então, eu acho que é uma boa a gente resolver as questões do concurso que teve agora domingo, que não vai mudar muito. Teve uma prova de manhã, uma tarde. Esta daqui, vamos começar da prova do período da manhã, vamos começar da prova do período da manhã. Foi essa, não foi? Essa foi a do período da manhã ou do período... essa foi a de professor ou de especialista? Eu não sei, porque eu copiei as duas aqui. Alguém sabe me informar? Não, não. É que, Rodolfo, teve uma prova de manhã, teve uma prova à tarde, certo? De manhã foi uma prova e à tarde foi outra. Ah, tá, beleza. Tá. Então, essa aqui foi a prova de manhã. A outra era à tarde, foi para todos, tá? E então a gente vai ter mais duas provas também agora. São 10 questões esse domingo, 5 de manhã e 5 à tarde. Então, olha essa questão aqui. Essa questão, muita gente se confunde porque talvez não saiba muito lógica, matemática, tá? Não é aula da Olimpíada, Pablo. Ó, se é domingo, eu acordo às 9 horas. Então, olha só. Então, qual que é a gente tem duas proposições. A primeira proposição é domingo. Hoje é domingo, pode ser. E a proposição que é acordo às 9 horas. Se eu for escrever essa proposição, que é uma proposição composta, eu tenho aqui um se então. Aqui não está escrito, mas está implícito aqui no meio um então. Se hoje é domingo, aqui teria hoje é domingo, e eu acordo às 9 horas. Uma proposição composta, então eu tenho uma proposição P, se P, então Q. Existe uma classe muito grande de proposições equivalentes, tá? Uma proposição que sempre é equivalente é a chamada contrapositiva. A proposição contrapositiva, ela sempre é equivalente à principal. Ou seja, se essa é verdadeira, aquela é verdadeira também. O que é contrapositiva? Você vai manter a implicação, né, essa setinha que indica o sem então, e inverter as proposições como negação. Se eu neguei que, eu nego P. Isso chama contrapositiva. Então, toda vez que você tiver uma proposição composta, se alguma coisa, então outra coisa, e você quiser uma equivalente, é só você inverter a ordem e botar um não. Por quê? O P significa que o Q é obrigatório. Se eu tenho o P, o Q é obrigatório. Então, se eu não tive o Q, significa que eu não tive o P. Ah, se você sabe, isso você não erra essa questão. Então, tem que inverter, né? Tem que colocar o domingo primeiro e tem que colocar não, não. Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Muita gente pode achar que é a C, né? Mas não é a C. Pessoal, só para controle, depois vocês põem no chat o nome de vocês e o município que vocês são. Eu faço um controle de quem participa das aulas, é só por nome, município e tal. Tá? Porque tem pouca gente, mas... Ó, vamos para a próxima. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa questão aqui?
Se quiser fazer a pergunta, fica à vontade, tá bom? Pode perguntar no chat, em áudio, do jeito que vocês acharem melhor. Eu não me apresentei, meu nome é Otávio, eu fiz o... Não, é letra B, Rodolfo. É letra B, entendeu? Porque você tem que inverter... É a letra C. Nossa Senhora. Tem que inverter. Eu falei que tem que inverter, marquei aqui, ó. Tem que inverter. Muito, muito bem, Rodolfo. Porque você tem que inverter. O que eu acordo às 9 horas. Então, não o que. Esse símbolo aqui significa não, tá? Esse quantificador. Não. Quantificador não. É conectivo. Então, se eu não acordo 9, eu não é domingo. Né? Eu expliquei uma coisa e marquei outra, tá? Se eu tenho que inverter, eu tenho que trocar a ordem das proposições. Não sei porque na minha cabeça foi claro. A explicação toda está correta, só a marcação que eu tinha marcado errado. Obrigado, Rodolfo. Pode me corrigir, tá? Que às vezes eu me distraio aqui. Ó. Em um cesto, havia bananas de 3 tipos diferentes. Metade eram banana prata, 30% banana d'água e o resto eram bananas de ouro. Foram retiradas 5 bananas, uma banana d'água, 2 banana prata e 2 banana ouro. Após a retirada, 16% eram banana ouro. Qual a quantidade de bananas no cesto? Olha, essa é uma questão que, depois que você interpreta ela, você pode criar um modelo matemático para resolver ela. Mas você primeiro tem que interpretar, tá? Tem uma estratégia muito importante para resolver problema de matemática, que é a primeira coisa, você tem que fazer a compreensão. E quando fala em compreensão, você tem que esquematizar esse problema para você resolver ele. Depois, você tem que elaborar o plano. Você tem que planejar como é que você vai resolver. E só em seguida você vai executar o plano. Você vai executar o que você planejou. Tá? Esses passos aqui são... Depois você verifica. Tem um quarto passo que eles chamam de verificar. Verificação. Deve ser planejamento, execução. Certo? Então, esses passos aqui são os passos do Poli. Ele recomenda que faça isso nos problemas, tá? Então, olha só. Tem 3 tipos diferentes. Então, vamos escrever os 3 tipos aqui, ó. Banana prata, banana d'água e banana ouro. Então, desses 3 tipos, metade eram banana prata. Então, vamos colocar aqui, ó. 1/2 do total é banana prata. 30% do total é banana d'água. E o resto é banana ouro. Não, Motinha. Isso aqui é questão de concurso. São questão de concurso. E é da FGV, tá? É como eu expliquei na mensagem. Olha lá a minha mensagem, você vai entender. Agora, a banana ouro é o resto, tá? Isso aqui já talvez pode ser suficiente para eu eliminar umas alternativas, tá? Porque se você tem 1/2, 50%, 30%, você não pode, esses valores não podem ser decimais, eles têm que ser valores inteiros, tá? Então, talvez eu pudesse eliminar alguma alternativa, não pode, porque dá para achar 30% de qualquer valor ali, e dá para achar 50% de qualquer valor ali, tá? Então, pode ser qualquer uma das alternativas. Aí, foram retirados os 5 bananas. Então, eu tirei uma banana d'água, eu tirei uma banana prata, e eu tirei uma banana ouro. Retirando essas 3 equações, eu vou ter 16% do total como banana ouro, tá? Não entendi o 2 e 2. Ah, é 2 e 2, certo. 2 e 2, resta 16%. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tinha um certo número, e eu tirei 5, e o que restou ali de banana ouro é 16%. Acho que aqui o jeito mais fácil é testar a alternativa por dar alternativa. Poderia pensar em equacionar, mas talvez você podia colocar alternativa por alternativa. Talvez esse seria um jeito muito inteligente. Eu estou fazendo uma questão agora, eu não fiz ela antes. Ó.
Se fosse 30, seria 1 meio 15, 30% 9, e o resto, 15 mais 9, 24, 6. Aí eu tirei 2 aqui. Ficou com 4. Só que o total que eu tirei, como eu tirei 1 aqui, como eu tirei 2 aqui, eu tirei 5 no total. Então eu tenho 25 bananas. Será que 4 é 16% de 25? É. Na primeira alternativa a gente ia chegar na resposta, certo? Põe o 30, ó, 30. Metade de 30 é 15. 30% de 30 é 9. E o restante é 6. Se eu retirar uma aqui, duas aqui, eu estou tirando 5. Então vai ter 25 bananas. E 4 é 25%. Para questões de múltipla escolha, eu poderia testar todas as 4 alternativas e ver qual delas que resulta em 16%. Um outro jeito de pensar é o seguinte: 16% do número tem que ser um valor inteiro, né? Então, 16% do número tem que ser um valor inteiro. Qual desses números aqui, se eu tirar 5, vai permitir que 16% seja um valor inteiro? Tá? 16%, olha, para você ver, se eu simplificar essa fração dividido por 4, 16 por 4, 4, 100 por 4, 25, ó, certo? Se eu tenho 16% de um valor inteiro, este valor, obrigatoriamente, é um múltiplo de 25. Não existe 16% inteiro de nenhum número múltiplo de 25, certo? Eu tirei 5 bananas. Então, qual desses números aqui, se eu tirar 5 unidades, vai dar um múltiplo de 25? Só a letra A, que é 30, tá? Se alguém pensou algum modo diferente, pode falar aí no chat, ou se quiser, pode depois escrever no YouTube, na hora que eu postar, tá? Eu consigo fazer isso aqui também por equação, certo? Só que por equação ficaria bem complicado, mas dá para fazer. Você considera que o total é x, né? Você equaciona ali retirando os valores e tenta descobrir o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Olha, eu acho que vai ser tranquilo aqui. Esse resto é o quê? É o total. Então, Marisa, mas talvez a dificuldade seja nisso daqui, ó, em armar o esquema, tá? Você tem que armar um esquema, porque essa é uma questão que dá para fazer no chute. Sem chute, olha como seria um pouquinho mais complicado. Eu tenho 16, o total aqui, olha só, eu tenho a banana ouro aqui. Quantos que eu tenho? O x menos x sobre 2 menos 30% é 3x sobre 10, tá? Porque 30% é 3 sobre 10. 30% é a mesma coisa que 3 sobre 10. E isso daqui é o total de banana ouro, tá? Isso aqui é o total de banana ouro. Total de banana ouro. Se eu retirar 2 aqui, eu vou ter 16% do total. Então, 16% já vi que é 4,25. 4,25x. Esta equação aqui, se você resolver ela, você vai chegar no 30, tá? Você vai chegar no 30. Não, aqui desculpa, 4 menos 5, né? É mais complicado ainda. É 4,25 de x menos 5, porque eu tirei 5 bananas. Não sei se vocês têm dificuldade em equação, mas ó, olha aqui, resolvendo essa equação bem rapidamente, para a gente não focar no que é menos importante, eu posso tirar o parênteses, tá? Tirar o parênteses, porque não está servindo para nada. O mínimo múltiplo comum de 10, 2 e 25 é 50. Foi tudo sobre 50. Aqui vai dar 50x, 50 por 2, 25, aqui é 25x, 50 por 10, 5 vezes 15, 15x, aqui é 100, né, porque ele é 2, e ali é o dobro, 8 que multiplica x menos 5. Se eu resolver essa equaçãozinha aqui, ó, posso cancelar o x, vamos copiar, e ali vão aplicar a distributiva.
8x menos 40. Tudo que é x para antes do igual, eu acho que resolver a equação é mais fácil do que achar ela, tá? Isso aqui vai dar 100, passa para outro membro 100, menos 40. 25, 50 menos 25, 25, menos 510, menos 8, 2x, igual a 60. Se 2x é igual a 60, x é igual a 60 sobre 2, 30. Certo? Você concorda que essa questão, por ter as alternativas, era mais fácil você ir chutando mesmo? Era mais fácil você ir chutando, né? Não é não é uma coisa, talvez, muito esperta você fazer equação por causa do tempo, às vezes, certo? Marisa, então, quando você vê que é uma equação bem complicada, como aqui, que está usando fração, né? Falando 30% e tal, talvez ir no chute e testando é mais fácil. Só falando para vocês, essa questão é mais difícil que a média, tá? Não é tão comum questões assim nas provas. Eu não sei, será que tem algum combinado estado para a FGV pesar a mão? Porque o povo está reclamando da prova, tá falando que a prova é difícil. Eu não fiz a prova, né? Estou fazendo agora aqui com vocês, tá? Eu não me preparei para fazer essa prova, estou vindo para fazer na hora. Eu dei uma olhada muito por cima. Posso passar para frente ou alguém tem algum comentário para fazer aqui? Ó, então uma dica. Se tem 16% de um valor, transforma em fração. E é um valor inteiro, né? Se for dinheiro, pode ser centavo. Transforma em fração. 4,25. 4,25, o denominador 25. Marisa, mas a FGV não tem diferença. Se a prova não é específica para matemática, elas têm normalmente a mesma dificuldade. Inclusive, naquele PDF que eu mandei para vocês, que tem várias questões, tem uma prova que tem auxiliar de secretaria e professor. A prova de auxiliar de secretaria e de professor teve a mesma dificuldade. Só de professor de matemática que foi mais difícil. Tá? Então, olha só, essa questão aqui é uma questão que está falando de plano cartesiano, que pode gerar confusão de alguns, né? Mas vamos lá. Uma partícula se desloca sobre um plano cartesiano. Inicialmente, ela encontra na coordenada 2, 1, se movimenta 2 unidades no sentido positivo, eixo X, em seguida 3 unidades no sentido negativo, 4. Por fim, ela desloca 2 unidades no sentido negativo. Após esses 3 deslocamentos, a qual ponto que ela se encontra? Então, acho que o melhor jeito é desenhar as coordenadas cartesianas, só tem valor inteiro, né? Então, e tudo está no valor positivo, então vamos colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3. Isso você pode fazer na prova, não precisa fazer com régua, tá? Você pode fazer de uma forma artesanal, que não vai até 9, a gente olhou na alternativa ali, o máximo é 8, né? Fiz o plano cartesiano. 2, 1. 2, 1 é aqui, né? 2 na abscissa, 1 na ordenada. Aí ela se movimenta 4 no sentido das abscissas. 4. 1, 2, 3, 4. Ela veio até aqui. Aí ela movimenta 3 no sentido positivo, tem que olhar o seu sentido positivo, no das abscissas. Então, se ele vai andar 3, ela vai subir até o 4, né? Ela está no 1, então ela vai até o 4. E ela desloca 2 no sentido negativo nos eixos das abscissas. Já falou que é eixo da abscissa, ó. Ele não repetiu, mas é o eixo X. Então, 2 no sentido negativo, andou 2 aqui. Eu até achei que iria usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Para descobrir a distância. Mas não precisou. Chegou no ponto 4, 4. Essa é a mais fácil, né? Essa aqui era só desenhar o planozinho cartesiano e ir fazendo. Talvez alguns professores tenham perdido o hábito de mexer com o plano cartesiano. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Essa é uma questão boa, tá? Eu achei essa questão melhor do que a anterior. Mais fácil também, mais bem elaborada.
Não é bem elaborado. Todas as provas da FGV, eu nunca vi questão mal elaborada na FGV. Eu vi questão, quer dizer, de matemática. Eu vi questão de nível de dificuldade exagerado. Mas aquela outra ali, eu não sei qual era o objetivo daquela questão. O que eles queriam que fizesse. Olha, essa é muito boa. Um dado comum possui 6 faces numeradas de 1 a 6, de tal forma que os números indicados em duas faces opostas sempre somam 7. Ou seja, a face oposta do 1 é o 6, do 2 é o 5 e do 3 é o 4. Se você pegar um dado oficial, a maioria dos dados vai estar numerado assim, tá? O oposto do 1 é o 7, do 2 é o 5, do 3 é o 4. Devido a um defeito de fabricação, a cada lançamento desse dado, a probabilidade que o número 6 seja obtido é o triplo da probabilidade de obter o 1. Além disso, a probabilidade de resultado igual a 1 é metade da ocorrência dos outros resultados. Eu quero saber a probabilidade de obter 6. Vamos colocar as probabilidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E vamos lá. Vamos chamar a probabilidade de obter 1 de x. Por que 1? Porque eu sei que a probabilidade do 6 é o triplo de obter 1. E o 1 é metade das outras. Se 1 é metade das outras, as outras são o dobro de 1. Então, as outras eu posso chamar tudo de 2x. Ó. Entenderam por que eu fiz isso? Olha só. O 6 é o triplo de obter 1. Então, 3x. Os outros, o 1 é metade dos outros. Então, se eu estrategicamente chamar 1 de x, ficou tudo fácil, tá? Ficou tudo fácil, porque aí você tem essa equação aqui, e essa equação é igual a 100%, quer dizer, igual a 1, tá? 1, certo? Aqui eu vou achar o valor de x, eu quero a probabilidade do 6, então eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 3, tá? Então, x mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, vai dar 12x igual a 1. X é igual a 1 dozeavos, tá? Como eu quero o triplo, então 3x, que é o que eu quero, a probabilidade de se obter 6 é 3x, é igual a 3 vezes 1 dozeavos, que é 1 quarto. Então, 1 quarto é a resposta desse. Certo? Tem um outro jeito de você pensar que é mais complicado, tá? Você pode pensar que o 3 roubou um pouco da probabilidade do 1. Mas eu acho que aí ficaria complicado. Porque, na realidade, a probabilidade de sair 2, 3, 4, 5, 6 não muda, tá? A probabilidade de sair, olha só, probabilidade de sair isso aqui é um sexto, porque é 2 vezes um dozeavos. Aqui é um sexto, aqui é um sexto, aqui é um sexto. A probabilidade de sair 1 é 1 dozeavos. E a probabilidade de sair 3 é 1 quarto. Tá? Se eu tirar a média de 1 quarto e 1 dozeavos, vai dar um sexto. Pode, se alguém quiser depois fazer a conta, né? 1 quarto é 3 dozeavos. Então, essa é a probabilidade de cada face. Tá? Então, eu acho, não sei se alguém pensou um outro jeito de fazer isso. Olha, pelo que eu conheço, do jeito que foi o ensino nos últimos anos, né? Porque eu comecei a dar aula nos anos 90, e antes eu era aluno. Então, eu acompanho o ensino desde quando eu era aluno. E eu acho que os alunos atuais podem ter mais chance de acertar essa do que os alunos que têm 30 anos ou mais. Porque antigamente ninguém ensinava probabilidade no ensino fundamental e era ensinado no ensino médio. Então, a chance dos pessoas mais velhas errar essa questão é muito grande, mesmo que o ensino antigamente era melhor, mas não ensinava probabilidade. Então, isso pode ser que gere uma certa dificuldade para os alunos, certo? Nossa, tem 5 pessoas só? 5 pessoas só, que beleza, hein? Que importância, eu estou gravando as questões, certo? Não, mas o horário é muito ruim, Rodolfo, mas olha por que eu não pude dar aula em outro horário.
essa semana, só segunda-feira que eu tive a noite livre, todos os dias. E amanhã eu vou para Belo Horizonte, num evento que vai ter aí. Vou viajar a madrugada inteira. Então, e eu vou dar aula à noite hoje também. Então, não consegui horário nenhum. Só esse horário aqui. Mas depois eu ponho no YouTube, vou tentar por hoje ainda. Os ângulos internos de um triângulo ABC. Obrigado, Rodolfo. Os ângulos internos de um triângulo ABC são tais que o dobro da medida do ângulo A é igual à soma das medidas em graus do ângulo B e C. Portanto, o ângulo A mede... Olha, tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? A maneira mais fácil é fazer o seguinte, montar a equação. Que jeito que a gente vai montar a equação? A soma das medidas do ângulo B e C, vou abusar da linguagem matemática, tá? Não é B assim que escreve, tá? Vão abusar da linguagem. Eu vou dizer que a medida do ângulo A é X e a soma do B e C é Y, porque não me interessa qual que é o B e C. Existe simetria aqui. Está falando na soma dos ângulos B e C, entendeu? Então não interessa qual que é o B, qual que é o C. Então eu estou falando que a soma deles é Y. Então o que eu sei? Que a medida do ângulo A, e eu quero calcular o A, é igual à soma das medidas do ângulo B e C. Então, x é igual a y, tá? E o que eu sei? Que a soma dos ângulos de os ângulos internos de um triângulo é 180. Ora, se x é igual a y, x mais x é igual a 180, e x é 90 graus, certo? 2x, x é 90 graus. Ok? Isso acontece com qualquer triângulo retângulo, tá? Qualquer triângulo retângulo, se você tiver um ângulo de 90 graus, esse ângulo é o dobro da soma desses daqui. Aliás, a medida desse daqui, ó. Ah, mas tá errado. Não é o ângulo A. É o dobro da medida do ângulo A é igual a x mais y. Tá errado o que eu fiz ali, ó. Tá. O dobro do ângulo A é x mais y. Não muda muita coisa, tá? Se 2x é igual a y, eu substituo y por 2x, e aí fica 3x igual a 180, e x é igual a 180 por 3, que é 60. O dobro da medida do A é 120, é verdade. E esse é o triângulo isósceles, tá? Esse é o triângulo isósceles, é o equilátero. Aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Então, a medida desse ângulo é o dobro dela igual a soma dos outros dois. Não precisa ser equilátero também. Basta ter um de 60. Tá? Então, essa é a prova de professor. Vamos fazer a prova da tarde, que foi a prova do especialista em inspetor, tá? Que acho que é a mesma coisa, tá? Deixa eu só parar a gravação e retomar. Eu posso lá.